num ambiente de total desconfiança, né? E mesmo de descrença, de que num país como o nosso, depois de 50 anos quase de tanta discussão, nós pudéssemos aprovar uma emenda constitucional que revisasse todo o sistema tributário brasileiro no que diz respeito à tributação indireta, à tributação sobre o consumo no nosso país. E, graças a Deus, nós promulgamos no último dia 20 de dezembro de 2023 a emenda constitucional 132 de 2023, que representa, sobretudo, um marco histórico, né, no nosso país, porque foi fruto de muito diálogo, de muita discussão, de muita controvérsia, de muitos contrapontos, né, para que nós chegássemos a essa aprovação. Eu pessoalmente, dediquei os últimos 5 anos de minha vida a essa mudança. Não é, governador Caiado? Nós tanto tempo debatemos e fiz isso por acreditar que, de fato, o grande legado que nós, como homens públicos, podemos deixar são as transformações que nós podemos fazer pensando no nosso país. Como líder do governo Temer, nosso presidente Temer, eu participei de várias mudanças importantes citadas aqui pelo presidente Marcos Pereira e que ajudaram, né? Foram 2 anos em que o país avançou bastante, porque nós modernizamos o nosso país, atualizando a legislação e provando que, quando se tem espírito público, de fato, nós podemos transformar uma nação. E eu acho que talvez esse seja o grande chamamento a todos nós, num momento como esse que nós vivemos, e talvez um ambiente, não só no Brasil, mas no mundo todo, de polarização, né, de certo radicalismo, mas é a hora de nós resgatarmos o espírito público. E quando eu falo em espírito público, não é só para os agentes públicos, não, mas é para a sociedade como um todo, todos aqueles cidadãos que atuam na nossa sociedade. Então, esse é o momento de nós resgatarmos o nosso espírito público e termos uma só nação. Nós somos um só povo, uma só gente. Nós não podemos estar divididos, nos perdendo no objetivo maior, que é ter um país que seja justo com os seus cidadãos e que possa cada vez mais dividir, né, essa justiça com todos os seus. Eu queria deixar um pouco de lado agora essa questão das reformas para me ater num ponto importante. Eu sei que a regulamentação que está aí posta, eu tenho certeza que há que se pensar em se manter o que foi construído na emenda constitucional. Essa é só a minha preocupação que tenho, né? Não fugir dos princípios e conceitos que foram aprovados e promulgados na emenda constitucional 132. Isso nós não podemos permitir. Por exemplo, nós não podemos permitir que numa regulamentação possa haver aumento de impostos. Nós não podemos. Nós temos que trabalhar para aumentar a base de arrecadação, para que aí sim, com aumento de base, a gente possa ter até, quem sabe, uma redução de impostos. Que é isso que nós desejamos. Então, nesse sentido, eu queria aqui me colocar mais uma vez como uma pessoa que vai continuar olhando, né, acompanhando para e passo cada movimento desse, porque nós, e com o espírito público que temos, nós vamos ajudar a que o parlamento não possa se perder. E aqui eu estou vendo meus colegas parlamentares, deputados, senadores, nós não podemos perder essa oportunidade. Também quero aproveitar aqui agora para dizer que num momento como esse a gente não pode fugir de olhar para essa tragédia que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. Tragédias que nós já vimos no nosso país, algumas vezes.
Nós vimos, por exemplo, aqui eu estou lembrando em Petrópolis, deputada Dani, na região serrana do Rio, litoral da Bahia, em São Paulo. Nós assistimos esses movimentos e isso é fruto, talvez, dessa... Nós precisamos agir aqui não só nesse momento, claro que com toda a solidariedade, mas também com olhar como aqui nos exortou no início o nosso presidente Temer, com olhar de prevenção, né? Com olhar de planejamento, talvez essa seja a palavra que o nosso país também precise resgatar. A gente planejar. E planejar significa enfrentar os desafios que ainda virão. E virão muitos desafios. Nós estamos vendo cada vez mais. A gente, às vezes, ignora, né, essa questão de meio ambiente. Né? Às vezes se diz, não, isso não tem tanto impacto, tem até discussão sobre isso. Mas acho que é chegada a hora de nós enfrentarmos esse tema com a devida seriedade e com prevenção. E para fazer isso, é preciso olhar para o futuro. Será que as nossas obras públicas vão ser da mesma forma? Eu estou aqui no meio de tantos governadores. Será que as escolas, as pontes, né, que nós vamos construir, tem que ser da mesma forma que nós estamos enxergando hoje? Talvez a gente tenha que ter um olhar, uma visão de futuro, que a gente possa encontrar realmente uma nova cultura em relação a isso. A gente vê em outros países, inclusive aqui nos Estados Unidos, né? A construção civil já trata os prédios, por exemplo, quando você está fazendo, já prevê furacão, né? Já prevê alguns fenômenos naturais que nós vemos cada vez mais como realidade no nosso país. Então nós vamos ter a dimensão dessa tragédia do Rio Grande do Sul quando de fato as águas baixarem. E aí nós precisamos pensar também a urbanização do nosso país. Nós tivemos 86% de concentração da população brasileira nos grandes centros. E é preciso pensar também as cidades do nosso país. Eu fui ministro das cidades 2 anos. E essa é uma questão que a gente discutia lá atrás. Moradia, mobilidade, infraestrutura urbana, reorganização fundiária. Nós precisamos ter esse olhar, porque isso reflete na vida de todos nós. Então, pensar e olhar para o futuro, eu vejo o futuro com muito otimismo. Aliás, como diria o meu conterrâneo Ariano Suassuna, na verdade, eu sou um realista esperançoso. Obrigado.